Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus envolvam os nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos acompanhar a leitura da página que será lida pelo nosso irmão Pedro Henrique. Em seguida, a nossa prece inicial. Livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Operamos em Cristo. A espera de resultados depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a luz suprema. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para os terrenos escuros da maledicência ou do julgamento precipitado. Quando seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrimo espiritual. Em nossa expectação, ansiosa por enxergar a soma dos nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparamos a terra, auxiliando-a e adubando. Em seguida, lançamos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos-á o serviço, através de processos naturais, adiando a realização dos nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras. No quadro do imediatismo humano, ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Agradecemos ao nosso irmão Pedro pela leitura da página. Que possamos, unidos em pensamentos, elevar a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão e amigo, de todas as horas, e dizer assim: Deus Pai de amor, Jesus Mestre amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de juntos rogarmos pelos nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, aqueles irmãos que necessitam do seu amparo, em hospitais, em lares ou em qualquer lugar, que clamam por Ti, que pedem socorro. Auxilia-os, Senhor, Mestre amado. Abençoe os nossos irmãos que estão nas ruas, sem teto, sem um alimento. Aqueles, Senhor, que estão aflitos, desesperados, desesperançados. Ampara, Senhor, aos irmãos de retorno à pátria espiritual. Conforta os familiares e amigos que aqui ficaram sentindo a dor da saudade. Senhor Jesus, te rogamos por cada um de nós, irmãos, amigos, familiares do Centro Espírita Isaac Lima. Abençoe a cada um que nos acompanham nesse momento. Abençoe, Senhor, o nosso planeta. Abençoe a humanidade, que assim seja. Queridos irmãos, o tema de estudo da noite de hoje: não aguarde recompensas. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19. Quem trará os esclarecimentos será nossa irmã Márcia Henriques. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos da Casa de Isaac Lima. Mais uma vez, estamos aqui para estudarmos mais um cadinho desse legado de amor,
que Jesus nos deixou através do seu Evangelho. Primeiramente, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga desta casa, pela oportunidade de poder compartilhar esse estudo que nos fará refletir sobre nossas ações, sobre nossas atitudes, visando sempre nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. E o estudo de hoje será: não aguarde recompensas. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19. O título: Benefícios pagos com a ingratidão. E Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em pagamento dos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? E os espíritos nos respondem: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Jesus nos disse: fora da caridade não há salvação. Mas em que consiste a verdadeira caridade? Se esperamos servir a Deus dentro de seus mandamentos, como podemos barganhar usando essa lei máxima de tamanha importância? A caridade é silenciosa, não cobra, não espera recompensas. Devemos fazer o bem pelo bem, porque esse bem estamos fazendo sobretudo por nós mesmos, pelo nosso progresso espiritual e moral, para resgatarmos nossos erros pretéritos. O que semeamos de bom, haveremos de colher, mas não necessariamente da forma que esperamos, mas da maneira justa que merecemos, porque Deus é Pai de justiça e misericórdia. Se praticarmos o bem, visando a troca de interesses, podemos colher decepções, quando na verdade devemos nos ater aos nossos atos desinteressadamente. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam sobre virtude, dizendo que todas as virtudes têm seu mérito, todas elas levam ao progresso moral e espiritual, mas a mais meritória continua sendo aquela em que nos sacrificamos em favor de um interesse pessoal nosso em poder ajudar ao outro. Ou seja, sacrificamos os nossos interesses pessoais em auxílio daquele que mais necessita. Aquele que espera uma recompensa do bem aqui na terra não agrada a Deus.
Mas quando agimos de coração, estamos seguindo o modelo do Cristo, porque foi Ele que nos ensinou nessa passagem: todas as vezes que fizeste um bem a um desses irmãos mais humildes, foi a mim que o fizeste. E quando deixou de fazer, foi a mim que não fizeste. Ao pé da letra, temos que fazer pelo nosso próximo, sabendo que estamos fazendo por Jesus. Fazer o bem é começar a executar os nossos melhores sentimentos, nossas melhores ideias, pensamentos. As nossas melhores energias estarão ali, impregnadas, porque nós conseguimos vibrar positivamente. Não devemos deixar de obrar no bem, porque achamos que esse ou aquele irmão não reconhecerá. Porque, volto a dizer, a caridade é cega e silenciosa. Temos que agir, apesar das dores que a ingratidão nos traz. Cada um haverá de responder sobre suas ações. Então, façamos a nossa parte, entregando nas mãos de Deus e confiando sempre. Quando movidos pela revolta, com nosso orgulho e vaidade feridos, vociferamos contra aqueles a quem oferecemos um benefício e nos responderam com ingratidão. Mas estamos, na verdade, confessando que não fizemos a caridade, e sim buscamos a troca de interesses. E novamente vos digo, não se barganha com Deus. A recompensa pode não vir da forma como esperamos, mas ela com certeza ficará lá registrada em nosso histórico espiritual. O bem não se perde. Esse tema é antigo, é a passagem do Evangelho, mas é muito atual, pois ele é intrinsecamente ligado a nós enquanto humanos encarnados. Nós somos espíritos reincidentes em nossas faltas morais e simplesmente achamos que um simples ato de bondade abonará todas as nossas faltas. Só que não. Ah, meu Deus, irmãos, mas serão preciso muitas encarnações para alcançarmos a perfeição. É preciso caminhar, é preciso alcançar um degrau de cada vez nessa evolução. Mas Deus não seria justo se abonasse os nossos erros numa só encarnação. Os espíritos nos ensinam que nenhum benefício é perdido. Quando fazemos um bem a alguém que seja desconhecido, esse bem não se perde. E quando não temos reconhecimento desse bem que fizemos àquela pessoa, isso com certeza também nos beneficia, pois devemos lembrar sempre que Jesus nos ensinou também a acumular os tesouros no céu. E seja no plano espiritual ou em novas existências, esse bem retornará em forma de bênçãos. Vemos, por exemplo, nos dias de hoje, diante dessa crise em que estamos vivendo, um manancial de oportunidade para obrarmos na caridade, através de doações materiais,
para aqueles anônimos que estão em situações de miserabilidade, como também em vibrações pelo nosso planeta como um todo, para que cesse essa tormenta que nos abala no momento. Então, meus irmãos, não percamos tempo. Façamos tudo o que nos for possível, pois nossas ações jamais se perderão. No capítulo 13, do item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma passagem ainda nesse capítulo em que fala sobre esse momento que estamos falando. Está no item 19 mesmo, só vou extrair um trechinho. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser esquecidos neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório espiritual, o espírito que os recebeu se lembrará sempre deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Os espíritos estão dizendo exatamente o que vimos discutindo, estudando, melhor dizendo. Que se alguém nos faz um mal, uma ingratidão diante de uma benfeitoria nossa, esse espírito vai, de alguma forma, chegar ao arrependimento, vai sofrer e vai pedir ao alto para que ele tenha oportunidade de resgatar esse erro. Enquanto que nós, que fizemos o bem, que fizemos qualquer que seja a boa ação, estaremos em paz com Deus, com a espiritualidade. Então não importa se recebemos ou não o reconhecimento. Importa é que façamos, que tenhamos atitude. Durante meu estudo, eu faço pesquisa em vários livros que me dão como referência, e eu ouvi de um palestrante uma história que eu achei muito interessante para eu trazer para vocês. Ela se passou na Grécia. 2 amigos foram viajar pelas longas estradas nas montanhas que cortam, eu falei Grécia, mas é Pérsia, nas montanhas que cortam a Pérsia, e os 2 eram ricos e nobres, levando nessa viagem seus servos e alguns ajudantes em suas caravanas. Num determinado momento, eles se viram na necessidade de atravessar um rio caudolento e com muita correnteza. E esses 2 amigos, que se chamavam Mussá e Najib, iniciaram a travessia
seguidos de suas caravanas. No meio dessa travessia, Mussá, a saltar de pedra em pedra, acabou se desequilibrando. E se não fosse Nasib, que destemidamente mergulhou para salvá-lo, ele teria tido ali seu passamento para a pátria espiritual. Mussá, refeito do susto e já em segurança em terra, ordenou ao seu servo mais hábil que gravasse na pedra os seguintes dizeres: viajante, neste lugar, correndo o risco com a própria vida, Najib salvou de forma heróica o seu amigo Mussá. Feito isso, todos seguiram viagem. Meses após, em seu retorno àquele mesmo local trágico, resolveram descansar na sombra daquele mesmo rochedo em que estava gravado a legenda do fato heróico de Najib. Em dado momento, eles começaram a travar uma discussão calorosa que chegou a vias de fato, onde Najib, tomado de cólera, começou a esbofetear de forma brutal seu amigo Mussá. Passada a briga, Mussá não esboçou a menor reação de vingança. Ao contrário, pegou um bastão e começou a escrever na areia às margens do rio: viajante, neste lugar, por motivo fútil, Najib ofendeu gravemente seu amigo Mussá. Surpreso, um dos ajudantes de Mussá foi perguntar ao seu mestre: Senhor, num primeiro momento, para registrar um feito nobre de Najib, o Senhor ordenou que gravássemos para sempre, numa pedra, aquele ato heróico. E agora, depois dele ter lhe agredido covardemente, o Senhor escreve na areia? Daqui a poucas horas só ficará o feito histórico, e suas atitudes brutas serão apagadas da areia, seja pelo vento ou pela água. E Mussá calmamente respondeu: ora, a resposta é muito simples. O benefício que Najib me fez ficará permanentemente no meu coração. Agora, as ofensas que ele me dirigiu, assim como serão apagadas na areia, também serão apagadas do meu coração. E assim, meus irmãos, deveríamos agir. Sei que é difícil, sei que muitas das vezes o orgulho e a vaidade se sobrepõem, como se pulassem na frente de nossos olhos, formando uma barreira cega, e não conseguíssemos enxergar a justiça, nos sentindo traídos, injustiçados. Mas não se lembrarmos que aquilo que nos fazem de bom dão leveza aos nossos corações. E essa leveza que carregarmos vai se reproduzir sempre, em paz, em serenidade. Enquanto que os nossos sentimentos de revolta, de desânimo, de prevenções, de precauções exacerbadas, só nos tiram a paz. Precisamos estar atentos
vigilantes. E isso me fez lembrar os versos de uma música de Arlindo Cruz, que se chama O Bem. Claro que eu não vou cantar, só vou falar um trechinho que me veio à mente agora. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existem noite de luar, o mal não pode superar. E ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz quando faz o bem. Grande Arlindo Cruz, que teve uma belíssima inspiração para escrever e gravar sobre uma coisa tão linda que precisamos exercitar sempre em nossas mentes e corações. Que a luz do Mestre Jesus possa iluminar sempre nossos caminhos. Que possamos estar sempre ligados ao alto pelos nossos sentimentos mais puros. Que Deus nos auxilie no esquecimento das ingratidões. Sempre nos lembramos aquilo de bom que carregamos em nós, por nós, através dos ensinamentos de Jesus. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos a nossa irmã Márcia pelo estudo que ela nos trouxe. Senhor Jesus, agradecemos por esses momentos e que aprendemos mais sobre os Teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo o que aprendemos aqui hoje. Agradecemos a presença de todos. Vamos agora, através do amparo de Jesus e da espiritualidade amiga e o nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, passarmos para o tratamento espiritual à distância, ouvindo a música até o final. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.
Música